A maior parte é o mesmo que preenche, só precisa preencher mais seus dados, tipo nome, nacionalidade, Bom dia a todos que nos acompanham aqui no auditório do Observatório da Inovação e Competitividade e também a quem nos acompanha pela internet. Nós estamos aqui para mais um seminário hoje dos seminários do Observatório da Inovação e Competitividade da USP. Eu sou Laura Parente, coordenadora dos seminários do Observatório, e hoje nós temos o prazer de receber como palestrante o Cláudio Pinhanês, que é da IBM Research Brasil, e que vai conversar conosco sobre engenharia e ciência de serviços no século XXI. Para quem nos acompanha pela internet, eu queria reforçar a possibilidade de enviarem perguntas também para o debate que vai acontecer na sequência da apresentação do Cláudio. Essas perguntas podem ser enviadas já ao longo da apresentação para o e-mail iearesponde@usp.br. Eu vou repetir, o endereço do e-mail para as questões enviadas pela internet é iearesponde@usp.br. Bom, o Cláudio, como eu disse, ele é da IBM Research do Brasil, ele é cientista de serviços e professor, e lidera o grupo de pesquisa em sistemas de serviços do laboratório da IBM Research no Brasil. Ele é pesquisador da IBM desde 1999 e trabalha nas áreas de ciência de serviços, computação ubíqua e interfaces humano-computacionais. Ele foi já professor aqui da USP, do Departamento de Ciência de Computação, entre 87 e 93, e foi também pesquisador no Japão, no ATR-MIC, em 1996, e no Sony Computer Science Laboratory, em 98. Ele tem PhD obtido em 1999 no Media Laboratory do MIT, e, além de muitos artigos publicados, ele tem 9 patentes outorgadas no ZEUA e no Japão.
Então, é uma pessoa sob medida para conversar aqui com a gente sobre inovação e competitividade. Cláudio, muito obrigada. Obrigado, Laura. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite de vir aqui no IEA e no Observatório de Inovação para falar sobre serviços. Eu acho que eu vou ficar em pé, eu não consigo falar sentado muito. Não sei se é costume de dar aula, né? Então, isso. E particularmente obrigado ao pessoal que enfrentou essa chuva enorme que está aqui em São Paulo para vir ver a palestra. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a respeito de inovação em serviços, mas a inovação que é alavancada por engenharia e por ciência. A gente sabe que a inovação é um espectro muito grande, mas é fundamental, e isso parte da minha conversa hoje, vai ser sobre como ainda em serviços há um enorme espaço e uma enorme necessidade de falar-se inovação baseada em engenharia e inovação baseada em ciência. Tá? Como a Laura comentou, eu tenho uma formação de computação. Tá? Eu fui professor aqui da USP em 93. Aliás, continuo dando uns cursos aqui na USP, eu também vou conversar sobre isso mais para frente. E a minha formação é bem interdisciplinar, o que, de certa forma, me ajudou a entrar nessa área de serviços. Mas, indo direto ao ponto, eu acho que a gente tem que começar. É importante a gente começar uma conversa sobre serviços, definindo claramente o que é serviço. Tá? Isso por quê? Porque existe uma enorme quantidade de definições, muitas delas erradas, circulando por aí. Começando por aquela que muitos de vocês aprenderam lá no colegial, dizendo o que é serviço? É tudo aquilo lá que não é agricultura nem manufatura. E eu sou matemático de formação. Com matemática, a gente sabe que uma definição negativa não serve para muita coisa. Dizer que serviços não é outra coisa não ajuda a definir e a entender e a extrair propriedades interessantes a respeito do objeto do que está sendo estudado. Se você olhar hoje em teoria moderna de serviços, existe um grande marco que é o paper e o trabalho em geral do Vargo e do Lush em Service Dominant Logic. Tá? E é interessante porque eles vêm de uma tradição de marketing. Na verdade, isso é um paper que tenta criar uma nova teoria para marketing. E ele, de certa forma, puxou todo o entendimento moderno de serviços na direção. Que passa por onde? No fundo, passa por essa transformação de dizer, olha, o valor em geral, e eles têm uma visão bem grande do mundo, não existe mais a noção de valor adicionado, existe a noção de valor co-criado pelo usuário e por um produto ou por um sistema de serviço. Tá? E isso, do ponto de vista de marketing, tem um enorme impacto, mas isso gerou, dentro do serviço, um entendimento focado menos na produção e mais no processo de experiência do serviço. Mas eles são confusos, eu tenho que dizer. E aqui está o professor Carlos Umes, com quem eu dei um curso, que a gente leu esse artigo, eles são confusos. Por quê? Porque eles dizem, não existe produto, só existe serviço. Produtos é um caso especial de serviços. E no que eles fazem isso, eu acho que eles criam mais confusão do que eles resolvem. Tá? O que eu faço eu pego, usando essa noção deles, muito forte, de que existe uma cocriação de valor no processo, eu tento definir serviços de uma maneira muito específica. Mas, para isso, eu tenho que criar um pequeno arcabouço, que é a ideia que eu chamo de os serviços, sistemas que produzem valor no uso. Tá? Que é o pilar da teoria deles, a ideia de valor em uso. O que eu quero dizer com isso?
E o que eles, de certa forma, querem dizer? Você só cria valor para você quando você engaja com o sistema. Não existe valor antes, existe no momento do engajamento. Então, por exemplo, quando eu pego esse copo e tomo um gole de água, é este momento que criou valor para mim. Tá? Então, eu engajo com o sistema, crio valor e desengajo. Isso pode ser uma universidade, pode ser um sistema de tráfego, pode ser os diversos sistemas que estão em volta. Nós vamos cercados desses sistemas de valor em uso. Tá? E aí se você entende que o valor é só criado naquele momento de uso, fica fácil definir o que são sistemas de serviço e quais não são. Simplesmente fazendo a seguinte observação. Se no momento que eu estou engajado, ou estou co-criando valor com aquele sistema, dentro do sistema tem gente, ele é um produto. Um sistema de produto. Se no momento que eu estou engajado e criando valor, tem gente, aquilo é um sistema de serviço. E aí a definição do serviço passa a ser esses processos de criação, de cocriação de valor entre um sistema de valor em uso com gente e usuário. E repara que eu uso aqui a palavra usuário para reforçar essa questão de uso. Eu não uso a palavra cliente nem consumidor. É importante não usar a palavra cliente, por quê? Porque o usuário do sistema de serviço nem sempre é o que paga o sistema de serviço. E o exemplo clássico disso é caridade. Tá? Quem paga, espera-se que não seja a pessoa recebendo caridade, tá? Mas ela é usuária do sistema. Ela é a pessoa que efetivamente recebe o serviço. Tá? Então, assim, voltando aqui no caso do copo de água. Isso aqui é um sistema de produto. Não importa que a moça lá do café, que eu esqueci o nome, trouxe o copo aqui, até aqui. Este copo, como sistema, ele é um sistema de produto. Tem alguém dentro do copo? Não. Espero que não tenha nada vivo dentro do copo. Tá? Esse é o ponto. Então, é um sistema de produto. Isso pode ser, pensa assim, a minha caneta, é o meu carro, e assim por diante. Tá? Quando eu tenho gente envolvida, eu passo a ter um sistema de serviço. Tá? É importante ali a gente agora só limpar um pouquinho essa situação e dizer essa presença de gente pode ser direta ou indireta. Tá? E aí eu vou aqui. Mas antes, eu já vou chegar nesse ponto, mas então, basicamente o que eu vou colocar como eixo central do que eu vou colocar na minha palestra aqui é essa ideia de que o sistema de serviço é algo que tem gente dentro no momento do uso. Tem gente dentro de uma fábrica, mas não tem uso dentro de uma fábrica daqueles produtos pelo usuário. Tá? E eu gosto de usar esse símbolo que lembra uma certa companhia que na verdade usa esse símbolo, se você olhar, para dizer que o produto dela está dentro dos produtos que você usa. Certo? Você raramente vai ver um processador na frente, os humanos mortais, não o pessoal aí da mecatrônica. Mas, por causa disso, ela inventou essa estratégia de marketing que diz, tem gente dentro, tem um processador dentro. E aqui é a mesma coisa. Eu posso não ver as pessoas, mas se elas estão lá dentro, é serviço. Tá? E é essa a ideia do... Então, normalmente, nesse sistema de serviço, eu tenho diferentes tipos de pessoas cumprindo os diferentes papéis. Eu tenho, óbvio, o usuário, ou usuários. Eu tenho pessoas que estão na interface com o serviço, que estão fazendo a conversa. Tem as pessoas que estão, muitas vezes, criando esse serviço de uma maneira física. Tá? E tem pessoas que gerenciam. Então, aqui eu chamo aqui, está aqui em amarelo, a parte de controle. Então, pensando num hotel, eu tenho o pessoal que fala com você, o pessoal lá no concierge. Tem o pessoal, por exemplo, que faz limpeza,
que às vezes você até vê, mas você nem quer, mas você repara que eles fazem o serviço. Eles transformam aquele espaço de forma a se tornar ele usável, a você ter valor dele. Tá? E tem o pessoal que está fazendo gerência. Eles não estão criando as situações diretamente, mas sem eles, tudo isso também não funciona. Tá? E aqui eu incluo o dono desse sistema. Tá? E a gente já vai conversar sobre isso. Mas olha, eu tenho sistemas que eu sei que tem gente, mas não tem ninguém na interface. Tá? E o exemplo clássico disso é, você vai pensar, é correio quando eu não vou na agência de correios. Tá? Eu vou lá, ponho a carta na caixinha, aquilo lá. Eu sei que aquilo ali só é entregue porque tem gente que faz aquele serviço. Não tem robozinhos que levam de um lugar para outro. Então, essas pessoas estão aqui. Esse aqui é o carteiro. E os caras que estão fazendo. E tem o pessoal de gerência. Agora, tem outras situações que eu só tenho gerência. Quem faz quem produz o valor é uma máquina. Ou um sistema de máquinas. Mas eu tenho que ter gente olhando aquilo, senão aquilo ali vai para o espaço. E o exemplo disso é eletricidade. Quem produz a eletricidade e tal é a usina, o gerador, a linha de transmissão. Mas sem gente controlando, nada acontece. Tá? E aí, com isso, eu gosto de colocar esses 3 tipos de serviço. Tem o que eu chamo de serviço automático, tipo eletricidade. Tá? Eu nem gosto muito da palavra automática, mas encontrei ainda uma melhor para aí. A ideia de um serviço transparente, ele é produzido por gente, o valor é criado por gente, mas eu não necessariamente vejo essas pessoas. E eu tenho o que eu chamo com um serviço de contato, que eu tenho gente fazendo a interface. Tá? A gente tende a pensar muito em serviços como isso, mas não é o caso. O exemplo mais extremo disso aqui é um apartamento alugado. Apartamento alugado é um sistema de serviço. O meu apartamento, não. Não tem ninguém além de mim. Mas no meu apartamento alugado, eu tenho proprietário, indiretamente, e isso muda o meu comportamento em relação ao apartamento. Ou não. Ou pensa em carro. Você dirige um carro alugado da mesma maneira que você dirige o seu carro? Não, porque você sabe que tem alguém lá dentro que vai pagar pelos custos de você passar no buraco, que não é você. Então, ter gente no sistema transforma. Visível, não. Se ele está lá em algum nível, aquilo lá é serviço. E aluguel é claramente um caso de serviço. Tá? Enfim. Poderia ficar um enorme tempo aqui, mas o objetivo das palestras é olhar e dizer, mais ter uma visão mais geral de como a gente faz inovação e engenharia e ciência em serviço, mas o core de toda a palestra vai ser essa noção de que o sistema de serviço tem gente dentro. E o ponto fundamental que a gente tem que fazer quando a gente está lidando com esses sistemas é entender que gente não é máquina. Se a gente pegar a nossa engenharia que foi desenvolvida para máquinas e aplicar nesses sistemas, a gente não vai dar certo. E a gente sabe desde 1930 que isso não dá certo. Transformar a gente em máquina não é uma boa ideia. Tá? E daí? Por que é importante usar isso? Por que é importante estudar esse tipo de sistema? Tá? E eu vou dar aqui a minha própria visão disso. Mas começando com um dado, um gráfico que eu sempre gosto muito de ver. Isso aqui é a evolução da força de trabalho nos Estados Unidos de 1800 até hoje, praticamente. E o que a gente vê é que, sei lá, 1800, 85% da população americana trabalhava na agricultura, hoje é 3, 4%, e hoje a grande maioria
trabalha em serviços. Tá? Isso não é um fenômeno só dos Estados Unidos. Se a gente pega os 10 maiores mercados de trabalho do mundo, e está aqui o Brasil em quinto, tá? Isso são dados de 2007, se não me engano. Tá? 53% da população brasileira trabalha em serviços. Tá? Para que é interessante, a China e a Índia ainda são países agricultores. Basicamente, a maioria da população vive. Mas se você olhar os trends que está marcado ali, a gente vê o azul tomando conta. Tá? Dos países industrializados, a coisa tende a ser 70% ou mais por cento. 60%, 70%. Essa é a média. A gente está bem avançar nesse processo de transição para uma economia de serviços. Mas, mais do que a importância econômica, o fato que muita gente, assim, quando a gente pega o produto nacional bruto, mais ou menos bate com isso aí, é o fato que você olha quanta gente eu preciso para produzir serviço. A gente volta, a gente pensa lá no... Isso aqui, como é que foi possível que antes eu precisava 85% da população para alimentar os 100%, hoje eu consigo alimentar com 3%. E exportar. Por quê? Porque houve uma tremenda aumento de produtividade, basicamente, em cima de ciência e tecnologia. Automatização, engenharia. Foi isso que levou a essa transformação. Ao mesmo tempo, em serviços que a gente vê um índice de produtividade relativamente baixo em relação à manufatura e principalmente à agricultura. Tá? E esse aqui é só um exemplo. E pior que isso, a produtividade em muitos países de serviços está caindo. Tá? Esse aqui é o caso do Japão. Tá? Eu arrumei dados. Aqui tem a manufatura nos últimos 3 quinquênios. O cinza aqui é 2004. Manufatura aumentou a produtividade. Olha o serviço que acontece. Tem até crescimento negativo de produtividade no caso de non-market services, isso é hotel, coisa desse tipo. Tá? Isso é um fenômeno mundial. Existe um enorme problema de metodologia aqui. Enorme discussão acadêmica, eu não vou entrar, eu nem sou economista. Tá? E agora até vou, nesse argumento, entrar num terreno meio de economia, mas vou tentar sair rapidinho antes que... Mas, basicamente, a gente tem essa situação. Então, a gente tem uma situação em que a maior parte da população está lá, em parte, porque a produtividade é baixa. Só que isso está piorando. Por quê? Qual é a grande tendência desse século, em termos de previsão? É o crescimento da classe média global. Tá? Isso a gente está vivendo no Brasil. Isso aqui é uma projeção de um centro de pesquisa, mas isso aí você vê em vários lugares, essa noção de que, na proporção mundial, e em quantidades absolutas, a população de pobre vai diminuir e a população de classe média vai aumentar. Bem claro isso aqui no Brasil. E o que isso significa? No momento que você faz a transição de pobre para classe média, você aumenta o seu consumo de serviços. Tá? Porque muito do que a população pobre gasta é o básico de comida e assim por diante. Tá? Então, vamos pegar os dados. Vamos pegar um caso concreto que eu achei em relação à China. A China é exatamente o país que está começando esse processo. Olha só as previsões de diferentes classes. Tá? Isso aqui, classe pobre. 2025, cai lá. Aqui a classe média baixa. E a classe média subindo. Tá? Estava até comentando agora há pouco. Parte disso também vem de um processo de urbanização. A China está prevendo 300 milhões de pessoas vão ser urbanizadas nos próximos 10 anos. Tá? Mas mais importante para esse argumento
É dizer, olha, é olhar o que se espera de gastos em função dessa explosão de classe média. Da mudança, que enquanto comida, que era quase 50 e tantos por cento, passa a ser 20, 30%. Tá? Saúde, que não era nada, passa a ser 10%. Tá? Transporte, uma parte importante desse aumento, desse impacto de um crescimento da classe média, é um aumento no consumo de preços de serviço. E aí, quando você põe aumento no consumo e baixa produtividade, vem a pergunta: será que tem gente suficiente para prestar todos esses serviços? Tá? Bem, a melhor maneira... Tá? Eu acho que isso é uma pergunta interessante, mas a maneira técnica de resolver essa pergunta é pensar assim: qual é a taxa de crescimento que a minha produtividade de serviços tem que aumentar para que eu consiga suprir esses serviços assumindo qualidade? Tá? Porque tem vários setores de serviços que o meu único jeito de fazer crescimento é botar mais gente. O clássico exemplo é a educação. É um professor para 20 alunos. Esse é o meu modelo hoje. Se eu quero botar mais 100 milhões de alunos, eu preciso mais 5 milhões de professores. Tá? E várias indústrias de serviços trabalham nessa base. Então, se eu não conseguir aumentar a produtividade, chega uma hora e diz: poxa, mas será que eu tenho gente suficiente? Eu não sei fazer essa conta a nível global. É só uma hipótese. Eu sei que em certos setores específicos da economia essa realidade já existe. Hoje o Brasil não cresce a indústria de TI, mas porque não tem gente para fazer o custo, para fazer o trabalho. Tá? Isso é para o setor de saúde tem um problema parecido com esse nos Estados Unidos. Não dá para expandir o setor, porque não tem médico. Tá? Então a gente tem que pensar em produtividade. Tá? Eu gosto de pensar assim, é quase como... voltando para a minha área, minha zona de conforto em computação, é como a história da Moore's Law em computação. Quer dizer, qual é a taxa que eu tenho que atingir para fazer a taxa de produtividade? Porque a Moore's Law é uma taxa de produtividade. Que diz quanto... Na verdade, foi interessante, outro dia foi ler o artigo original do Moore sobre Moore's Law. É um artigo de 3 páginas e meia. Não é pura especulação. E o impacto dele foi brutal. Tá aqui o que ele previu, aí você continua, ele está certinho. Tá. No fundo, é a produtividade de transistores. Mas o que é interessante é que, assim, vamos pensar que a gente sinalizasse para serviço essa mesma taxa. Qual é a nossa taxa? Eu não sei dizer. Mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar, porque senão a gente vai cair numa crise de falta de recursos humanos. A gente já tem de recursos naturais. Agora a gente vai ganhar uma de recursos humanos. Do meu ponto de vista, do meu ponto como pesquisador, eu estou interessado no como. Como é que eu vou fazer? E não o quanto é, o quanto não é, assim por diante. Isso é algo mais para uma economia. Então, o meu problema é como é que eu faço inovação nesses sistemas, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de uma forma sistemática. Porque fazer isso a caso não vai resolver. Não nessa escala que eu vou precisar fazer isso. E daí vem noção. Mas uma outra coisa importante, tá? Tem a respeito de qualidade de emprego. Tá? Um dos desafios e uma das razões porque a gente estuda o sistema de serviço é o mesmo que teve no século passado, de transformar os maus empregos da indústria nos bons empregos de indústria. Interessante que hoje se fala, né, o saudosismo, só nos Estados Unidos, assim, bons empregos na indústria. Em 1930 não era nem um pouquinho agradável trabalhar numa empresa. E, de novo, o que possibilitou a criação desses bons empregos? Foi ganhos de produtividade
automação e assim por diante. Então, hoje, quando a gente fala nos maus empregos de serviço, a gente tem que pensar, no momento que ocorre a transição, só tem maus. A maioria, a parte deles vão ser ruins. É lavar prato, sabe, ficar limpando o paciente, limpar a casa, segurança, todos são maus empregos de serviço. E o nosso objetivo, como engenheiros e cientistas de serviço, é fazer essa transição, criar essas novas estruturas que tornam possível a criação de bons empregos nessa área. Tá? Mas, como eu falei, eu acredito que isso só ocorre se a gente parar de pensar em inovação e serviço como algo caseiro, como algo que você faz de uma maneira ad hoc, e você passa a pensar como a área que precisa de inovação radical, que precisa ter inovação baseada em ciência e inovação baseada em engenharia. E isso leva a gente na noção de uma ciência cuja função é fazer essa transformação. Tá? É fácil definir essa ciência. Isso de ciência de serviços é o estudo sistemático de serviços e de sistemas de serviço. Mas agora, com o que a gente viu no início da palestra, fica um pouquinho mais fácil definir esse objeto. E esse objeto, o objeto da ciência de serviço é estudar sistematicamente os sistemas que têm pessoas dentro no momento do uso. Não dá para fugir do problema de pessoas quando você está falando em serviços. E, de uma maneira geral, transformar gente em máquina é uma boa ideia. E esse é o desafio central. É interessante que, nesse instante, o conhecimento sobre esse tipo de sistema está disperso em várias áreas. E, na verdade, essa ciência está sendo criada pela conversa entre pesquisadores e cientistas dessas diversas áreas. Então, tem o pessoal de administração, que tem trabalhado com serviço há um tempo, tem o pessoal de economia também, mas sempre eram é engraçado que o serviço era sempre o patinho feio do departamento, né? Em todas essas áreas era assim, as pessoas são meio marginalizadas agora, um pouquinho mais, mas elas são meio marginalizadas. Em engenharia, o pessoal da produção classicamente trabalhou em serviço, mas mesmo assim é pequeno. Em design, a gente começa a ver as escolas de design falar em design de serviço. E tem que entender que design, no caso de manufatura, fez um papel fundamental de criar produtos que podiam ser produzidos em massa, mas que eram bons, que eram bonitos, etc. Design de serviço vai ter o mesmo desafio. Criar serviços que podem ser produzidos em massa. E aí você tem que mudar a estética, mudar a noção de experiência e assim por diante. Que nem a Bauhaus fez, entre outras escolas na área de design, de produtos. O pessoal de social science, o pessoal que está acostumado a entender gente e grupos de pessoas, e o pessoal de arte que entende, principalmente artes de performance, que isso que é um exemplo, sei lá, mais puro do que é um serviço. E eles têm que informar esse grupo. Quando eu falo ciência aqui, é óbvio, eu não estou falando de uma ciência natural, estou falando de uma ciência, como o Simon diria, do artificial, mas basicamente o que eu estou procurando eu quero começar a conversar em serviço em termos de princípios, de formalismos, de ideias que são repetíveis, que são testáveis, modelos, simulação, simplicidade e assim por diante. É nesse sentido que eu estou falando. Muito obrigado. E aí vem com uma pergunta, dizer, muito bem, isso é possível fazer essas ciências hoje? Será que eu sei o suficiente sobre gente e sistemas de gente que eu consigo criar os fundamentos necessários para fazer engenharia e inovação? Porque pode ser que eu esteja tentando fazer isso 10 anos antes. E acho que é uma pergunta absolutamente razoável de ser feita. Principalmente dentro da academia. Muito bem, é ótimo que é fácil ver uma ciência que teria enormes frutos. Será que eu consigo fazer hoje? E, na minha opinião, entender esses grandes sistemas de pessoas passou por uma mudança de paradigma nos últimos 10 anos. E isso torna essa ciência mais factível hoje do que era
há 10 anos atrás. E isso tem muito a ver com a noção de pegadas digitais, com a noção de que nós, como humanos, nunca deixamos tantos registros do que a gente faz como a gente faz hoje. Do que a gente faz, de quem a gente conhece, de como a gente trabalha, do que nós queremos, do que nós compramos, do que nós mandamos integrar, com quem nós conversamos, quem são os nossos amigos, as nossas pequenas e estúpidas ideias, tá? O nosso corpo, tá tudo isso espalhado de uma maneira confusa, mas está lá. Isso não era verdade 10 anos atrás. Então, eu acredito que com base nessa estrutura, e com base na criação de uma geração absolutamente nova de modelos computadorizados que lidem com a questão humanos e sociais, isso aí está começando a acontecer, é possível começar a falar mais seriamente em modelar sistemas com gente, sem fazer com que elas pareçam máquinas. Tá? E eu vou dar um exemplo, que é um trabalho de um pessoal do MIT. Pequeno, muito simples, mas um modo exemplo de como uma pequena informação diz a respeito de você de uma forma consistente ao longo do tempo, consegue trazer uma informação muito forte sobre você. Esse aqui é o experimento que eles fizeram. Eles instalaram no celular de 100 alunos de 3 escolas diferentes. Eles instalaram um aplicativo que olhava a rede em volta deles, a rede de Wi-Fi, né? E só registrava se eles estavam em casa, na escola, ou não tinham nenhum, ou em algum outro lugar. Não é que eles sabiam qual é a escola, não tinha posição geográfica. Os dados são esses 4 valores: trabalho, casa, sem sinal, em outro lugar. Tá. Aí eles pegaram isso ao longo de um mês. Tá? Bem, com base nisso, eles criaram um modelinho estatístico, tá? Que é isso aqui, vocês estão vendo aí os padrões, mais ou menos, mas o que é importante é o seguinte: se eu pegar os teus dados da 0 a 1 minuto da manhã até o meio-dia, eu consigo prever o resto do seu dia com 79% de chance. Só com essa informaçãozinha. E mais que isso, eu consigo diferenciar qual das escolas você pertence com 96% de chance. É só o teu padrão. Por quê? Porque os padrões, espaços temporais, espaço bem simples, temporais, estão falando nível de hora, são muito regulares. Tá? Imagina agora quando eu começo a botar GPS aqui. E esse mesmo grupo agora começa a fazer uns trabalhos de segmentação de mercado baseado em os lugares que você vai, em que eles argumentam que eles conseguem uma segmentação muito melhor do que modelos tradicionais de mercado, baseado em atributos e não em comportamento. Um exemplo, tem muita coisa em relação a isso acontecendo. É lógico que a gente tem que, sempre fala em dados pessoais, tem que levantar um alerta, né? Como diria, perigo, lembra? Para quem é da minha idade viu Perdidos no Espaço original, tá? E na verdade, é muito importante, por quê? Porque esses bancos de dados têm uma série de problemas, e é muito, muito interessante um artigo da Dana Boyd a respeito disso, recente. Quer dizer, até que ponto esses dados são inteligíveis? Até que ponto são objetivos? São corretos? Tá? E até que ponto é ético lidar com eles? E até que ponto é democrático? Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, quando a gente faz pesquisa nessa área, a gente tem que ter em mente que esses dados têm uma série de características. Eles não são verdade, eles são um indicativo dessa verdade. Tá? Mas mais que tudo, assim, a maneira como eu vejo, esse tipo de dado não vai ser para definir estruturas a nível de entender o indivíduo, mas sim de entender pequenos grupos, o comportamento de pequenos grupos. E esse tipo de técnica, num primeiro momento, vai funcionar muito mais para grandes organizações do que para pequenas organizações. É mais fácil modelar um hospital do que um consultório, porque a variabilidade humana
No hospital se compensa, enquanto no consultório não. Tá? Mas o que mais que minha visão existe uma enorme oportunidade nesse instante de lidar com esses tipos de sistemas, de trazer informações e criar modelos para as pessoas que não são simples, que são complexos e tem um pouquinho daquela complexidade. E o seu olhar, quando você fala em, não sei quanto, estou falando em 100 bilhões pelo Facebook, é isso que está sendo comprado. Esse enorme banco de dados, com esse potencial enorme de revolucionar como a gente lida com grupos de gente. É esse o valor do Facebook, na minha opinião. Tá? Não estou recomendando ninguém a comprar ações no IPO deles. É problema de vocês. Porque no disclaimer aqui disseram, comprei porque o Cláudio falou que não. Não sei. Se eles vão continuar... Se eles vão ser capazes de continuar a ser o centro do mundo social, é uma grande pergunta. Mas agora que eu cobri esse, eu pensei, mas por que a IBM, eu sou uma pessoa da IBM, da área de pesquisa, por que a IBM está interessada nisso? Tem duas grandes razões. A primeira é a seguinte. Aqui o gráfico da nossa renda do ano passado mundial. Azul claro, azul escuro, as nossas duas unidades de serviços. 56% da renda da IBM hoje é serviço. Não era em 1990, era o contrário. 70% era software. Isso aqui é software, isso aqui é hardware, isso aqui também é serviço. Isso aqui é banco. A IBM é um banco. Ela financia projetos de TI. Tá? Então põe mais 2% aí. A IBM é uma empresa de serviço, transformou de ser uma empresa de hardware, empresa de serviço. Outras empresas de serviços. Xerox, General Electric, Rolls-Royce. São todas empresas de serviço. Assim, nesse sentido de serem empresas que a maior parte da renda vem com serviço. Mas tem um outro motivo muito importante para a IBM estar interessada em ciência de serviço, que é o seguinte. Cada vez mais, o custo dominante de computação é gente. Tá? Esse aqui é um gráfico muito interessante, na minha opinião, porque ele mostra o seguinte, olha, em 1996, quando você passava no custo, no que se gastava em TI no mundo, a maior parte era em compra de novos hardwares. Uma parte aqui de gerência, isso aqui era eletricidade em verdinho. Hoje, a maior parte de um custo de TI é gasto em gerência. É gente. Tá? Se olhar o custo de hardware, o que se gasta em hardware se manteve. Lógico, o que se consegue fazer graças à lei de Moore, aos avanços, é muito maior. Mas onde a coisa emperra? Gente. Não adianta botar um monte de computador. Eu preciso botar babás para esses computadores. Ou administradores de sistemas. E a taxa de servidores por administrador se manteve mais ou menos constante nos últimos anos. O número de servidores aumentou. E está aí essa. Então, computação no passado era máquina, hoje é gente. É gente e máquina. Você não pode tirar da equação o custo das pessoas. E, portanto, aumentar a produtividade desses sistemas é muito importante. Para a IBM, entre outros. Tá? E é tão importante assim, a IBM sempre se caracterizou como uma empresa que acredita em pesquisa científica. Desde que quando ela começou a fazer computação, ciência da computação em 1950. E aí, inspirado nesse processo que a IBM teve na década de 50 de ajudar a criar a noção de ciência da computação, a gente trabalhou muito nos últimos 10 anos para criar essa ideia de ciência de serviços. A gente entende que isso é muito maior que a IBM e que precisa ter a participação de academia, precisa ter a participação de outros negócios, de outras empresas de serviço. Então, a gente entende essa iniciativa que a gente chamava de SSMI. A gente tentou, estamos conseguindo, junto com vários parceiros, alavancar esse sistema de cooperação, governo, academia e empresas, para criar essa ciência, para criar os cursos, para criar o conhecimento
necessário para que isso ocorra. Tá? Então, por exemplo, dentro da iniciativa, a gente conseguiu que o Congresso americano aprovasse uma lei que faz o NSF, permite, na verdade, ao NSF fazer financiamento desse tipo de atividade. Foi criado um programa na Alemanha, que é o maior país industrial do mundo, para fomentar serviço. E hoje a Alemanha provavelmente é o lugar em que como a nível de governo, essa estrutura está mais bem estruturada. Tá? Então, aqui é um exemplo, foram vários cursos criados em várias universidades no mundo inteiro, tá? Centros de pesquisa criados, e assim por diante. Tá? No Brasil, a gente vê ainda algo incipiente, estou até conversando hoje com o pessoal da Poli a respeito de criar cursos nessa área. Tá? Não existe nenhum mestrado em serviços, stricto sensu. Existem algumas especializações, mas nada que é oferecido. Inclusive, um que foi proposto, a CAPES não aceitou, não sei se certo ou errado, mas não aceitou. Tá? É interessante que existem alguns livros bons em português, de autores brasileiros, tá? Mas ainda muito incipiente no Brasil. Tá? Uma das coisas que, quando eu voltei dos Estados Unidos em 2008, eu vim para cá, foi tentar organizar a comunidade. E agora existe esse website, que mais que tudo funciona como um agregador de e-mails. Tá? Existe uma lista que vocês podem, indo nesse website, vocês podem se cadastrar para receber, que é o e-mail da comunidade. E nesse processo de organizar a comunidade, em 2010 a gente teve o primeiro simpósio, que foi em Brasília, organizado pelo Eduardo Raup, da UNB. Agora a gente está começando a conversar para fazer o segundo. Tá? Aqui na USP a gente começou a conversar, mas junto com o professor Carlos, que está lá, a gente fez uma matéria de pós focada na questão de entender sistemas humanos. Tá? Foi uma aula muito interessante em que o produto final, dos trabalhos finais, foram todos colocados na web, na forma de um wiki, está lá disponível. Tá? A gente agora está pensando em oferecer em nível de graduação no ano que vem, se tudo der certo. Tá? Mas o mais interessante, existe uma quantidade enorme de bibliografia aqui, nessa área. Tá? Que é bem interessante. Para fechar essa palestra, eu sei que eu estou um pouquinho acima do tempo, mas eu queria falar só um pouquinho da pesquisa que a gente faz aqui na IBM Research Brasil, particularmente no meu grupo, que é o grupo de serviços da IBM Research Brasil. Tá? Só para colocar o contexto, a IBM Research é o braço de pesquisa da IBM, não é o braço de desenvolvimento, a gente separa de pesquisa e desenvolvimento na IBM. Tem 3.000 funcionários, dado que a IBM tem 400.000 funcionários no mundo inteiro, isso é menos de 1%. Nós temos 11 laboratórios agora. Tá? O Brasil aqui, criado em 2010, oficialmente. Tá? E a nossa gama dentro da IBM Research de áreas é muito grande. Vai desde as áreas tradicionais da IBM, de computação, eletricidade, engenharia elétrica, mas inclui química e física, muito porque a IBM ainda hoje faz chips, precisa entender dessas coisas. Mas uma das áreas importantes é a ciência de serviços. E hoje a gente deve ter em torno de 300 pessoas no mundo inteiro trabalhando nessa área, que é de longe a maior organização de pesquisa em serviços no mundo. No Brasil, começamos em 2010, a gente tem o nosso laboratório, trabalha tanto no Rio como em São Paulo, nós temos 20 pessoas aqui, aproximadamente 12 ou 13 lá no Rio. Tá? O meu grupo é o grupo... desculpa. Nós temos 4 grandes áreas de pesquisa, estamos fazendo uma quinta agora. Trabalha com recursos naturais, gerência e modelamento de recursos naturais. Ele trabalha com pesquisas estimulando o desenvolvimento social, vamos dizer assim, acessibilidade e coisas parecidas. Temos uma parte de metroeletrônica e tem o meu grupo,
que foca em sistema de serviço. Por que o interesse de ter um grupo de pesquisa em serviços no Brasil? Porque a IBM Brasil ela é uma empresa que produz serviços para o Brasil e para o exterior. Tá? Hoje a IBM Brasil é a maior exportadora de serviços do Brasil. A gente exporta $500 bilhão por ano em serviços. O que isso significa? Eu tenho gente aqui fazendo trabalho para pessoas lá fora e eles pagam e esse dinheiro, $500 bilhão vem. Então, acho que, se não me engano, 20 e poucos % da balança de serviços do Brasil, da exportação de serviços. Tá? Então, hoje a IBM Brasil ela produz serviços em larga escala. Na verdade, a gente tem o segundo maior centro de produção de serviços da IBM no mundo. Tá? O primeiro é na Índia, tanto maior que o nosso. Mas o segundo está aqui. E parte do nosso interesse é ajudar esse povo a fazer melhor e mais eficiente. Tá? Esse é o meu grupo hoje. Eu tenho em torno de 8 pessoas, mais uns tantos estagiários, alguns aqui da USP. Tá? Eu tenho uma área do meu grupo que foca em sistemas com gente. E aí tem gente com formação de etnografia, de HCI, tem gente que mexe com social networks, e tem um grupo que olha mais a infraestrutura de serviços. Cloud, fala. Eu acho bom você frisar que o número de pessoas que você está dando é com doutorado e que os Exatamente. de doutorado. Exatamente. Eu já vou chegar lá. Mas a segunda falou, esses 8, estou falando doutores. Tá? Uma das metas do laboratório, eu esqueci de falar, é ter, em 2015, o laboratório inteiro, 150 pesquisadores, dos quais 2/3 com doutorado, no mínimo. Nós vamos ser um grande laboratório. A meta do meu grupo deve ser em torno de 30 e poucas pessoas, significa que a gente vai ser. A gente já é o maior grupo de pesquisa em serviços no país, e a gente planeja continuar sendo. Tá? Um dos nossos objetos de estudo, o nosso espécime, digamos assim, é esse centro de delivery que tem em Hortolândia, aqui, 1h30 daqui. 10 mil pessoas que trabalham aqui, é uma fábrica de serviços. Tá? Só para ter uma ideia, isso aqui é uma jamanta. Tá? E esse povo aqui cuida de máquinas, de sistemas, faz compras para empresas na Europa, faz call center, faz uma série de atividades de serviço. E o problema é como torná-los mais eficientes e com melhor qualidade. Então, eu vou falar bem, em função do tempo, bem rápido. A gente, por exemplo, desenvolveu um trabalho que a gente simulou todo um processo de roteamento de tarefas. E descobriu uma maneira melhor de estruturar esse roteamento de tarefas. Mas sempre esquecendo que eu estava simulando gente. Tá? Uma primeira análise foi relativamente simples do nosso modelo de gente, mas esses são sistemas intensivos de conhecimento e extremamente colaborativos. Então, modelar e simular é absolutamente não trivial. A gente está trabalhando para melhorar isso. A gente também trabalha em analisar os dados. Como é que eu enxergo o que está acontecendo no sistema? Aí desenvolveu uma técnica, de novo, eu não tenho tempo de explicar o que é, mas ela lembra um raio-x e, basicamente, ela permite que a gente enxergue quais são os problemas que diferentes sistemas de roteamento de tarefas têm. Então, eu olho isso aqui, isso aí, se alguém estiver interessado, eu posso mandar um paper depois e digo, olha só, esses caras aqui têm um problema de automação. Esses caras aqui têm um problema de deadline errado. Tá? Isso é uma técnica que a gente desenvolveu para olhar esses sistemas que fazem assignment de tickets. Eu só quero colocar assim, porque isso é engenharia de serviços na prática. E pesquisa é descobrir esses sistemas, e engenharia é aplicar esse tipo de metodologia que desenvolve. A gente também está muito interessado, quando se fala em gente, em questão de conhecimento, tá? E a gente está desenvolvendo técnicas para gerenciar conhecimento melhor a respeito, no caso, do cliente aqui, criando comunidades e tentando entender como isso acontece. É um problema bem grande em sistemas de serviço.
estamos muito interessados no que a gente chama em work networks. É o equivalente a social networks dentro do trabalho. Tá? E extrair essas redes como? Olhando a intranet da empresa. Olhando o e-mail. Quem fala com quem por e-mail. Em último caso, até botar uns badges assim que vê quem conversou frente a frente com cada um. E a partir daí, pegar essas redes e dizer, como é que eu uso isso para melhorar o fluxo de conhecimento dentro da minha empresa? Porque eu vou ver que, de repente, que eu tenho 2 grupos que não se falam. Hoje a gente não sabe isso. Hoje a gente administra gente sem saber o que está acontecendo com os fluxos de informação, sem saber direito quem é crítico, somente nessas grandes operações de gente, e sem entender direito como é que essas coisas de skill realmente funcionam. Isso a gente está tentando analisar de uma maneira, de novo, mais sistemática. E a gente também está interessado não só dentro dos nossos, começando os nossos programas de serviço, mas a gente está olhando tecnologia para melhorar a produção em massa de serviços de qualidade para clientes da IBM, para outras empresas de serviço. E a gente está começando aqui um projeto em relação a lojas. Como é que eu faço a loja popular do futuro no Brasil? Porque hoje, se eu vou num supermercado de primeira linha, o serviço é bom. Se eu vou num supermercado que atende classe C e D, você vai ficar meia hora na fila para pagar. Como é que nós mudamos com tecnologia essa estrutura? E aqui um exemplo que a gente tem, se eu souber onde as pessoas estão na loja, eu posso olhar os padrões e prever quando elas vão chegar no caixa. E aí, a partir daí, proativamente estafiar o meu caixa. Isso a gente está começando a desenvolver e a gente está procurando também parceiros para essa tecnologia. Para fechar, como é que eu trabalho conosco? E acho que o Fábio já falou um pouco, mas eu, como responsável por relações acadêmicas do laboratório, eu não podia deixar de falar sobre isso. Tá? Ponto central é o seguinte, nós estamos criando um departamento de pesquisa de grande porte aqui no Brasil. E isso, para grandes empresas multinacionais, é relativamente novo, principalmente na área de computação. Nós não queremos trabalhar num sistema de cliente para a universidade. Por quê? Porque nós acreditamos que com o porte que a gente tem, com as pessoas que a gente tem, a gente realmente gostaria de trabalhar como parceiros com a universidade. Eu adoraria ter o dinheiro que a Petrobras tem, que não é dela, é do governo, né, para distribuir para as universidades. Tá? Eu não tenho esse dinheiro. Mas o que a gente está trazendo aqui para o Brasil é mais do que isso. É gente, é acesso a esses 3 mil pesquisadores. Tá? E é nesse sentido que a gente quer estabelecer parcerias com a universidade. E a gente tem já alguns programas acontecendo, óbvio. A gente começa pelos estagiários, tá, de graduação, tá, que a gente quer atrair. Acho que é uma oportunidade muito interessante para estudantes que estejam interessados em fazer pesquisa. Pensa assim, no estudante que faria iniciação científica. O que você faz como estagiário dentro da IBM Research é algo equivalente, mais prático, e que provavelmente vai te render mais papers do que você estivesse fazendo na academia. Porque você vai estar integrado num grupo em produção. A gente está começando com um aluno do IME daqui da USP, o nosso programa de doutorado na empresa. A gente pegou um aluno do 2º ano de doutorado, ele vai ter bolsa da CAPES e vai ser estagiário de doutorado da IBM Brasil, de forma que a gente compõe um salário que é atrativo, que mantém ele relativamente fora do mercado, relativamente imune às tentações do mercado, que hoje a bolsa só não provém. Mas mais que isso, é uma estrutura que permite que quem esteja interessado em pesquisa um pouco mais aplicada, um pouco mais no contexto de uma empresa, trabalhe num ambiente de laboratório, sob supervisão de um pesquisador do laboratório, que vai ser co-orientador da tese. Tá? Isso é algo que a gente está fazendo experimentalmente aqui, talvez vai fazer com a PUC do Rio também, lá no Rio. Tá? Mas tem a ver com criar uma estrutura que permita que alunos de doutorados interessados em fazer esse tipo de trabalho tenham uma oportunidade viável. Tá?
uma das coisas que a gente é consumidor dos talentos que vocês geram. Tá? Eu acho que hoje a gente a gente já contratou muita gente. É engraçado, não contratamos acho que ninguém da USP até agora. Da USP São Paulo. USP São Carlos eu tenho. Mas da USP São Paulo, eu acredito que não. Não, desculpa, tem um aluno do IME, agora me lembrei. Mas, de modo geral, nós temos hoje 30 e poucos, nós vamos ser 150, significa que nós vamos contratar 2 doutores por mês, por 3 anos. Tá? Essa é a nossa meta. Então, muitas oportunidades, acho que é uma enorme oportunidade, inclusive a gente está vendo, tem muitos alunos muito bons fazendo pós-docs muito ruins. Muitos dos nossos contratados vêm desse sistema. Tá? Eu não estou aqui para tirar aluno do doutorado, eu quero tirar o seu pós-doc ruim e dar uma oportunidade real para ele ou para ela. Tá? Diversas áreas, tá? Que a gente tem a ver com a nossa área. Nós temos também agora outros programas. Tá? A gente tem um programa de colaboração, Open Collaboration, que é baseado em open source software. Tá? A gente está tentando fechar um primeiro aqui no Brasil, ainda estamos lá enroscados nos contratos, mas espero que saia logo. Não é com a USP, já aviso, antes que alguém. E temos nossos prêmios. Tá? A gente oferece todo ano bolsas de doutorado, sem assim, um dinheiro para ajudar no doutorado de candidatos excepcionais. Tá? E temos um programa de awards para professores, também excepcionais. Ano passado a gente teve 2 doutorandos, né, na verdade, premiados, e um professor aqui da USP, tá? Por sinal, o professor Carlos Umes, que está aqui, tá? Que ganhou ano passado. Ok? Esse é um prêmio que a gente entrega, que é com um prestígio muito grande, ele é uma seleção a nível mundial, tá? E é uma maneira de ajudar as nossas relações com a universidade. Tá? Isso aqui é um dinheiro modesto, mas mais que tudo tem um significado muito grande de um parceiro de trabalho e de pesquisa. Só para terminar, então. Ponto fundamental do que eu gostaria de passar para o professor é essa noção de que um sistema de que serviços é a respeito de pessoas produzindo para pessoas diretamente. É esse o problema central e a oportunidade central em ciência e engenharia de serviços. Na minha opinião, esse nosso planeta enfrenta hoje não só uma crise de recursos naturais, mas com uma crise de recursos humanos. E a maneira de resolver essa crise é por investir em ciência e tecnologia em serviços. Uma das maneiras, vamos dizer assim. Tá. Particularmente em serviços, a gente tem que sair daquele mindset, daquele jeito de pensar de que serviços você faz inovação por tentativa e erro. Nós não vamos conseguir essa mudança fundamental em serviços se a gente continuar pensando dessa maneira. A gente precisa pensar em ciência, precisa pensar em engenharia, precisa pensar em escala de produção. Eu acho que existe uma tendência assim, de, poxa, minha firma, no pessoal de serviços, já estamos fazendo inovação, já é ótimo, né? Assim, e é verdade, se você não fizer inovação, você não consegue nem se manter vivo, tá? Mas eu acho que se as empresas que não fizerem inovação em serviços, empresas de serviços que não fizerem de uma maneira sistemática, usando ciência e engenharia, elas vão ser engolidas pelas que fizerem. As oportunidades de mudanças radicais são tão grandes quando a gente pensar no início da manufatura. Tá? Esse é, na minha opinião, o momento que a gente está. Okay? Obrigado. Acho que era isso que eu tinha que falar. Estourei um pouquinho o tempo, mas acho que está dentro do razoável. Qualquer coisa, meu e-mail está aí.
Meu Twitter está aí. Meu Twitter é um Twitter profissional. Eu falo sobre o que eu acho interessante de ciência e tecnologia, mais que tudo. Não fico falando do que eu estou comendo, aquelas coisas. Não sou celebridade. Isso é um Twitter de informações. Tá? E muito obrigado. Oi? Bom, muito obrigada, Cláudio. Acho que foi extremamente interessante e instigante a sua apresentação. Eu vou abrir agora para os debates. Quem quiser se inscrever para as questões é só sinalizar. A gente aqui no auditório vai ter um microfone circulando. Eu pediria sempre que as pessoas, por favor, se identificassem, indicando o nome e origem institucional, tá? Ao fazerem as perguntas. E já chegou, durante a sua apresentação, uma pergunta pela internet. Eu vou repetir, aliás, também o e-mail para quem quiser mandar pergunta pela internet. É iearesponde@usp.br. E nós recebemos, então, já uma pergunta do Fernando Moreno, que é analista de pesquisa da Companhia do Metrô de São Paulo. E ele pergunta: essa crise de recursos humanos não tende a se agravar com a transição demográfica, tal como hoje vemos na Europa, mas que em breve será global? Ademais, os idosos tendem a consumir altos níveis de recursos na área de saúde, a qual parece ter limitações óbvias nos ganhos de produtividade, similares àquela da área de educação, como no exemplo dado. Então, essa é a pergunta do Fernando Moreno, e ele introduz algo que eu fiquei muito curiosa ao longo da sua apresentação, e eu vou já fazer uma pergunta também sobre isso. Que a minha origem, a minha trajetória profissional tem a ver com governo e com administração pública, né? E eu acho que tudo que você cita, né, talvez seja a minha forma de ver a minha experiência, mas mais ainda do que a parte de setor de serviços, de comércio, né, de privado, tem uma aplicação imensa e extremamente importante para tudo que é serviço público, né? Então, eu teria uma curiosidade de saber como é que a IBM está trabalhando isso em relação à área pública, né, que me parece que só pode continuar a se desenvolver e, principalmente, melhorar em qualidade de serviço na medida em que investir nesse sentido. E aí, em relação a experiências que eu tenho nisso, eu tenho uma questão que é o seguinte: uma das dificuldades que me parece que eu conheço ligada à área pública, mas que pode se aplicar também, eu acho que a qualquer área de serviços, é a questão das diferenças culturais entre países, né? E como é que você vê isso na hora que você pensa ciências de serviço? Eu vou dar um exemplo que eu conheço mais de perto e que me parece que ilustra bem a situação, que é uma diferença, por exemplo, entre a França e o Brasil, né? Discutindo questões de governo eletrônico e de criação de grandes bases de dados nacionais, eu demorei para entender por que é que havia tanta resistência na França à criação de bases comuns e que são de dados e que são essenciais para você fazer essa transição para uma ciência de serviços e para uma automação de serviços, né? Eles têm, eu não sei se por acaso você conhece, eles têm inclusive uma entidade lá específica que se chama CNIL, eu não lembro exatamente o que quer dizer a sigla, mas é uma entidade que qualquer processo de criação de bases de dados públicas tem que submeter, ou de automação de serviços públicos, tem que se submeter a aprovações dessa entidade que vigia quanto à questão dos dados privados e individuais, se você pode se apropriar desses dados ou não, né? E há umas tantas, aí, de repente, eu entendi o que era. Eles têm, até hoje, algo não resolvido na sociedade francesa, que é o fato de que a única grande base de dados que eles criaram na história, né, até, pelo menos agora, até os anos 2000, foi a base de dados nacional criada durante o período de ocupação nazista para cadastrar os judeus. Ou seja, isso é algo até hoje não resolvido na sociedade francesa, que é uma limitação imensa para toda a evolução do que a gente chama genericamente de governo eletrônico, né? E que dá uma marca de uma diferença cultural
muito grande. Então, como é que você visualiza? E eu acho que isso se reproduz em relação a vários outros países, né, com diferentes conteúdos. Então, como é que você visualizaria isso? Isso, bem, só primeira coisa, obrigado ao Fernando por estar ouvindo, assistindo a palestra de longe. Primeiro, em relação à questão da idade que ele menciona, a gente essa mudança demográfica que a gente está vivendo, principalmente os países desenvolvidos estão vivendo, de concentração da população nas camadas mais sêniores da população, é algo que, com certeza, na melhor das hipóteses, vai mudar o teu perfil de serviços. Na melhor das hipóteses, em que sentido? Você vai investir, gastar menos em educação e lidar mais com a questão, geralmente, de saúde, que tende a ficar mais complicada com a idade. Mas, mais que isso, mesmo a educação, quando a gente olha, na medida que as pessoas vivem mais tempo, a necessidade de serem retreinadas aumenta. Então, é aquela coisa de fazer uma transição de um sistema de educação focado em crianças para um sistema de educação focado em adultos. Porque hoje a gente está num mundo em que os skills que você aprende numa universidade não duram mais que 10, 15 anos. Tá? Não os básicos, mas os skills. E eu preciso continuamente retreinar. Tá? Então, esse é um ponto importante. E o Brasil, assim, a vantagem é que a gente está no processo de transição. E a gente tem que usar muito bem essa vantagem. A gente está num momento muito interessante, porque para trabalhar nessa área, quando, por exemplo, eu falei em China e Índia, eles estão indo para esse processo de necessidade de produção em massa de serviços. A gente vive esse momento no Brasil. E se a gente aprender a fazer ciência e tecnologia e aprender a fazer isso direito, a gente tem um mercado enorme na China e na Índia de levar esse tipo de solução para lá. Nós temos o nosso laboratório muito interessante. A gente está na frente, demograficamente e do ponto de vista estruturalmente, em termos de economia, da China e da Índia. Então, isso é reconhecido dentro da IBM. A gente é um bom laboratório para ideias para países em desenvolvimento. Porque a gente está uns 10 anos lá na frente, pelo menos. No caso da Índia, é bem mais. Tá? Estou dizendo do ponto de vista de crescimento econômico, estou falando do ponto de vista de transformação econômica. Tá? Falando em governo. Governo é interessante que eu acho que o governo ele tem uma tradição de pensar em serviços, mas quase nunca na transformação de ciência e tecnologia. E acho que é algo que tem que ser transformado. Tem que se transformar e a gente realmente conta com um diálogo maior com o governo. Acho que o governo em geral, o governo brasileiro em particular, tem que acordar para que nós vivemos uma economia de serviços e de que ele tem que dar tanta atenção do ponto de vista de ciência e tecnologia para serviços quanto para as outras áreas. Tá? E, nesse processo, ele é um dos maiores beneficiários, porque é um dos maiores prestadores de serviço no país. Dito isso, a gente vê iniciativas no governo de melhorar a qualidade, de buscar transformações para fazer essa produção em massa de serviços de qualidade. Um exemplo muito interessante aqui em São Paulo é o Poupa Tempo. O Poupa Tempo é exatamente uma transformação de um processo absolutamente caótico de prestação de serviços, no caso de documentos, para um processo ainda com seus efeitos, mas muito melhor do que era. Tá? Um outro exemplo de governo de transformação baseado em ciência e tecnologia foi um que a gente, inclusive aqui no Brasil, apoiou, tanto em termos de tecnologia como de estrutura, que foi no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Rio de Janeiro, a cidade vai sediar as Olimpíadas, vai sediar o final da Copa, está sediando um grande evento global, um grande evento de 2 semanas, são 4 semanas, e a cidade não tinha um centro de operações. Até o prefeito Eduardo Paes, quando teve a grande inundação de 2010, de abril de 2010, ele virou para o assessor e perguntou para onde eu vou. E o assessor desconversou. Não tinha para onde ele ir para controlar a cidade.
E a gente, junto com a prefeitura, desenvolveu um centro de operações, que hoje é estado da arte no mundo, tá ali na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Em 4 meses, a gente, do terreno vazio a um centro de operações funcionando, incluindo tecnologia de pesquisa para fazer previsão de tempo em alta resolução para o Rio de Janeiro. Por que é preciso fazer previsão de tempo em alta resolução? No Rio de Janeiro, para decidir para que morro eu vou enviar meus técnicos de deslizamento. Porque a única maneira de saber se vai ter, hoje, se vai ter um deslizamento de terra é mandar um engenheiro para o lugar. Só que no Rio tem mais morro que engenheiro. Portanto, a decisão de para onde você vai mandar esses engenheiros, para os caras ali chegarem e chamar, não, chama a Defesa Civil para você evacuar essa área. Tá? Para fazer isso, eu preciso saber em que morro que vai chover mais. E mais do que isso, a gente começou agora um trabalho com a Universidade Federal do Rio de Janeiro de fazer previsão de deslizamento de terra, baseado em interferometria. Tá? Então, esse é o momento que você diz, usar a tecnologia e usar a ciência, por um lado, para melhorar a maneira como eu faço, mas, por outro, também para organizar o sistema. Isso foi feito no Rio de Janeiro. E, por último, a questão cultural. Falar em gente fora do contexto social e cultural não faz sentido. Tá? Mas a gente já tem um desafio muito grande em trabalhar isso de uma maneira mais sistemática. De novo, eu acho que aí a questão das pegadas digitais, dessa enorme quantidade de registros que a gente deixa, vão ajudar a gente a entender partes desse problema. Lógico que, do meu ponto de vista, metodologia para trabalho nessa área envolve modelamento, coleta de dados, e envolve trabalho principalmente com cientistas sociais, com gente que entende de coleta de dados em campos de validação e de levantamento de hipóteses. Tá? Eu preciso fazer a ponte inteira e é dessa maneira que o meu grupo está sendo construído. Tá? Fundamental ali é entender que uma parte disso aí pode ser que já esteja incluído nessas informações. Por exemplo, é interessante que redes sociais no Brasil, as redes sociais tradicionais, Facebook, Orkut e tal, como elas são extremamente bem recebidas dentro da sociedade brasileira. Tá? O Orkut, por muitos anos, foi dominado por brasileiros. A participação de brasileiros no Facebook é gigante, é desproporcional em relação à população. Então, existe no Brasil, de novo, por causa dessa propensão cultural no Brasil, sei lá, de mostrar que tem muitos amigos, não sei dizer o que é, mas existe uma quantidade enorme de dados ali. E a gente tem uma capacidade está numa posição muito boa de trabalhar com esses dados. Enquanto levam o microfone aqui no auditório, eu vou fazer mais uma pergunta que nos chegou pela internet, que veio do André Leme Fleury, da Engenharia de Produção da Poli. Então, o André pergunta, além de agradecer a palestra, quais os projetos de pesquisa na área de engenharia de produção envolvendo academia e empresas relacionados com serviços? A IBM está desenvolvendo no mundo e principalmente no Brasil? Eu vou pedir aos dois que se inscreveram no auditório que se apresentem e façam as suas questões, por favor. Bom, falar em engenharia de produção, né? Temos um. Bom, pois é, né? Meu nome é José Reinaldo Silva, eu sou professor da Poli, do Departamento de Engenharia Mecatrônica. Posso fazer a pergunta? Bom, claro que a minha pergunta está ligada à automação, eu acho que ficou embutido no que você falou, que hoje o serviço já surge com uma demanda enorme, tanto de produtividade quanto de qualidade. Ficou claro, acho que ao longo da palestra. Mas você mostrou uma figura muito interessante, mostrando como evolui a produtividade no mundo e com relação à força de trabalho. E ficou claro que na agricultura, hoje nós empregamos uma força de trabalho muito menor, e, evidentemente, que isso se deve, em boa parte, à automação e ao desenvolvimento tecnológico. Do mesmo modo, na indústria há um crescimento e depois um afunilamento.
de modo que se usa uma força de trabalho relativamente reduzida em comparação ao que se produz. Novamente, a automação e o desenvolvimento tecnológico são os responsáveis. E embaixo, o setor de serviço, onde o emprego das pessoas é muito maior, né? Então, a minha pergunta inicial, e, por outro lado, nós tivemos aqui várias perguntas que mostraram que esses serviços, especialmente quando ligados ao serviço público, são de péssima qualidade, né? Aliás, não só os públicos, né? Então, a pergunta vem exatamente nesse sentido. Não está faltando não só engenharia, mas não está faltando automação nesse bloco aí do desenvolvimento de serviços. Essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, eu gostaria de aproveitar até para destacar que na Escola Politécnica foi criado um grande grupo de pesquisa, não setorial, não departamental, mas global, cujo coordenador é o vice-diretor, o professor José Roberto Castilho Piqueira. Esse grupo chama Humanis, apesar de estar na Poli, né? Com licença do pessoal de Ciências Humanas, o grupo chama Humanis. E Humanis quer dizer o seguinte, é uma sigla em inglês, que diz que esse grupo tem um especial interesse no que a gente chama de simbiose homem-máquina. Veja, não é mais que interação, né? Com todo respeito ao Leak Leader, o problema é simbiose mesmo. Ou seja, o entendimento é que, para que você tenha uma automação que possa ser aplicada em serviço, ela realmente não pode tratar o humano como se fosse um cliente na relação master-slave, né? Ou seja, na verdade, o que a gente tem que ter é um relacionamento de colaboração, onde o humano é humano, tá certo? E é uma peça fundamental no sistema como um todo, onde a máquina está envolvida, né? Então, esse é o tema, e claro que isso tem a ver com a pergunta e com a aplicação disso em sistemas de serviço, né? Inclusive, uma das grandes aplicações seria o que a gente chama hazard system, o sistema das enchentes, das inundações, né? Acho que hoje em dia, se você perguntar ao prefeito de São Paulo para onde ele vai, no caso de uma inundação, aí na iminência de mais uma, acho que a resposta para ele é simples: vou para o Rio de Janeiro. Certo? É a melhor coisa que ele faz, porque a situação aqui vai ficar muito complicada, não só não tem centro de monitoração, não tem centro de controle, não tem centro de absolutamente nada, né? Então, uma das aplicações que a gente gostaria de ter do Humanis são os hazard systems também. Bom, eu sou José Carvalheiro, sou professor de Medicina Social da USP de Ribeirão Preto e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, parabéns pela exposição, que eu acho que ela foi gratificante. Eu não poderia... Eu tenho duas questões que eu queria colocar. Na primeira, eu não posso deixar de dizer que fui presidente da Associação Brasileira de Saúde Pública de 2006 a 2009. E, neste período, eu, em duas oportunidades, 2008, novembro, em Lisboa, e 2009, 1º de maio, né, fim de abril, começo de maio, em Istambul, na Turquia, me meti em dois debates, por ser, na época, presidente da Associação Brasileira de Saúde Pública, em dois debates a respeito do papel das associações de saúde pública do mundo no advocacy para a melhoria das políticas de saúde, né? Em ambas as eventualidades, eu defendi uma ideia, né, da qual eu tenho uma firme convicção, de que, no caso brasileiro, nós não estamos fazendo advocacy. Bom, primeiro, claro, a área da saúde, não é, quando se pensa em valor agregado que está crescendo na área de serviço, a área de saúde representa nisso um percentual, talvez o maior percentual dentro desse crescimento, não é? E, portanto, importantíssimo considerar como discutir a questão da ciência, não é, de serviços na área da saúde, tanto no setor público, que é o que eu faço majoritariamente há uns 30 anos, quanto no setor privado. Então, a ideia que eu defendia é que, no caso brasileiro, nós não estamos fazendo advocacy, nós estamos, por dentro do sistema, construindo a política. E por quê? Porque nós temos, neste período, a criação de quase 50 cursos de pós-graduação na nossa área, que estão
Bom, nós somos 10 milhões, não é só no setor público, 10 milhões de trabalhadores no serviço de saúde. E estamos produzindo, com base, não é, na existência dessas pós-graduações, mestrado e doutorado acadêmico, que vem desde a década de 70 do século passado, a formação dos recursos que estão, na minha ideia, construindo a política por dentro do sistema, porque eles se formam e vão atuar no sistema. E, mais recentemente, nos últimos, diria, 5 anos, o próprio Ministério da Saúde criou uma universidade, né, a UNASUS, Universidade Aberta do SUS, que está providenciando a formação de recursos humanos para atuação, especialmente no setor público, né, no SUS, mas não apenas nisso. Gostaria de ouvi-lo um pouco a respeito de como... Bom, é evidente que nós temos agora a perspectiva de criar mestrados profissionais, que se aproximam um pouco desta necessidade, não é, que foi relatada de uma insuficiência. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de ouvi-lo a respeito deste setor da maior importância, na qual o Brasil tem uma larga experiência. Quer dizer, esses quase 50 programas de pós-graduação têm uma produção científica e de formação de mestres e doutores que é das mais expressivas de todos os cursos credenciados na CAPES. E uma outra questão mais pontual e que me interessa diretamente é este OCR, né, Open Collaborative Research. Eu estou hoje envolvido, e nós temos um relacionamento, né, do INCT, da Fundação Oswaldo Cruz. Um INCT desse do CNPq, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é de inovação em doenças negligenciadas. Eu estou aqui assistindo regularmente às reuniões por conta desta celebração de um relacionamento da Fiocruz com o Observatório de Inovação. E eu amanhã estarei no Rio discutindo com o Dr. Carlos Morel qual vai ser a nossa programação para este ano. E uma das coisas que eu estou levando, né, é trabalhar na área de e-health e m-health, M de mobile, né? Que é o que há neste momento de avançado no mundo, não é? De como utilizar os meios eletrônicos para o funcionamento, né, mais ou menos sofisticado, desde como uma assistente de programa de saúde da família pode atuar na comunidade, até diagnósticos ultra especializados feitos por via eletrônica, quando um doutor no meio da Amazônia não sabe como se comportar. Em particular, nós estamos tentando uma colaboração com um grupo da Universidade da Califórnia que está desenvolvendo softwares livres, não é, para m-health, não é, para softwares para o funcionamento de celulares, por exemplo, não é, e uma relação com a Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, o professor Sakelarides, que tem um programa com a Portugal Telecom, não é, para fazer exatamente a mesma coisa, né? Um programa especializado. Então, eu vou tomar a liberdade de depois, se eu tiver sucesso amanhã em inserir isto na programação deste ano da Fiocruz, eu vou entrar em contato consigo, porque, evidentemente, nos interessaria esta sua proposta do Open Collaborative Research, especificamente nessas duas áreas, que eu acho que vocês teriam muito a nos ajudar nesse esforço. Em relação à pergunta do André, de novo, obrigado, André, por estar assistindo. Engenharia de produção é uma área muito vasta, com muitos setores. A gente, dentro da IBM, a gente tem todo um trabalho em termos de entender os supply chains de serviços, tá? E de modelar. Isso, de certa forma, se enquadra na questão clássica de engenharia de produção, mas o que é interessante na supply chain de serviços, que é diferente, é que muitas vezes um insumo essencial para um serviço é uma pessoa ou uma coisa de uma pessoa. Não existe cura sem você ter um paciente como insumo. Estou vendo uma visão muito
limitada de um paciente, mas é para a gente entender assim, a cadeia toda de produção não funciona enquanto esse fulano ou fulana não chegarem. E aí vários dos métodos tradicionais de controle de cadeias de produção, que é controle de inventário, coisas assim, não são muito bem servidos. Controle de inventário de gente se chama fila. E esse é um insumo que não gosta de ficar em inventário. Tá? E aí começam os problemas. Então, toda essa teoria tradicional de produção, que é baseada em muitos desses conceitos, quando você coloca a gente andando no meio da cadeia, para de funcionar bem. E existe aí uma oportunidade enorme de se melhorar o entendimento, e a gente tem alguns projetos nessa área. Tá? Mas, de novo, o escopo da engenharia de produção é muito grande, é difícil ser específico, mas esse é um exemplo. Em relação ao ponto que o Reinaldo levantou, eu gostaria de puxar um slide a mais que acho que ilustra bem aquele ponto. Eu acho que ele está bem logo depois aqui. Não. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Se esse sistema me ajudar. Não. Um instante só para... Aliás, era algo que eu estava previsto eu falar, mas eu tive que tirar, porque senão não ia dar tempo. Mas é ótimo que você deixou um tempinho para mim falar sobre isso. Eu gosto de pensar a engenharia de serviços como tendo 4 grandes áreas, que eu divido nessas 2 dimensões. Olha, considero sistemas que precisam que as coisas sejam feitas por pessoas. Esse é o eixo aqui, Y aqui. Tem uns que precisam de que as pessoas estejam envolvidas, mas até melhor o slide anterior para olhar isto, tá? Porque você precisa ter muita gente envolvida. Tá? E o outro é o eixo, será que eu preciso ter o usuário presente ou no lugar de produção? Tá? Então, o exemplo de um lugar que eu preciso do usuário e preciso de gente é Jardim da Infância. É um exemplo bom. Assim, eu quero ter gente cuidando, e se meu filho não estiver lá, não vai me resolver o meu problema. Tá? Mas olha, quando a gente vai no extremo inferior, tá? Situações em que o serviço não precisa realmente de gente, ele pode ser automatizado. E eu não preciso da presença, por exemplo, busca de informações. O que era feito na biblioteca com uma enciclopédia, hoje pode ser feito remotamente com máquinas. Então existem essas dimensões e um jeito de enxergar quais são as oportunidades de engenharia é exatamente dizer, olha, quando eu tenho uma situação de baixa necessidade de pessoas e baixa necessidade de presença física, tem uma enorme oportunidade para fazer coisas tipo self-service na web. E, na verdade, é a área de serviços que a gente teve o maior índice de produtividade dos últimos anos. Para esse tipo de serviço. Tá? Ao mesmo tempo, a gente teve áreas em que existe uma necessidade de produção em escala em massa, mas tem que ser feito por gente. Exemplo clássico. Call center. Reclamação de usuário. Você não quer reclamar para a máquina. Você quer reclamar para a gente. E qual foi a resposta do que a gente fez? A gente criou essas grandes fábricas de serviços. Tá? Para ter um exemplo, a IBM na Índia tem um call center com 60 mil pessoas. E não é um grande na Índia. Tá? Isso é uma fábrica de serviço. E o problema é que essas fábricas ainda têm uma estrutura da década de 30 por trás delas, porque eu não sei
medir gente. Eu não sei avaliar de uma forma mais objetiva. Tá? Até é interessante, porque semana que vem eu vou estar no congresso de Six Sigma aqui no São Paulo, dando uma palestra dizendo é muito lindo querer aplicar Six Sigma em serviço. Mas me diga sobre o que é o Sigma que você quer aplicar. Porque se você não medir, não tem Sigma. Certo? O Sigma é o desvio padrão lá. Eu não tenho essa medida. Eu não tenho essas medidas boas. E quando eu meço, por exemplo, call center, eu meço quanto tempo o fulano gasta por call. Está longe de ser a medida do que eu gostaria de estar medindo. Que é qualidade, que é atenção, que é resolver o problema. Tá? Então ali eu tenho uma oportunidade enorme nessa área de fábricas de serviços, que é de entender como eu faço esses sistemas andarem melhor. Alguns eu vou conseguir migrar para baixo, nem todos. Tá? No outro ponto, que é o ponto de serviços que eu preciso de presença do usuário, das coisas do usuário, tipo mecânico. Eu não quero um mecânico virtual, eu quero que no sentido, a maior parte das coisas ele tem que ter acesso à parte física do meu carro. Não existe faxineiro virtual. Não, eu quero que ele limpe o meu apartamento. Esse é o ponto. Existe uma necessidade física ali, tá? E aí eu vejo existe as grandes duas oportunidades. Uma, quando assim, eu tenho baixa necessidade de ser gente, no sentido de decisão, responsabilidade, eu tenho uma área enorme de robótica ali. E a gente está vendo aparecer isso. Desde os aspiradores elétricos para casa, que são bons, ótimos. Eu sou um usuário feliz daquilo. Tá? Até sistemas robóticos para ajudar pessoas com deficiências físicas a se alimentarem. Tem situações assim. Dar comida na boca de alguém não é trabalho para a gente. Não é um bom trabalho de serviço. É um trabalho que é feito hoje dessa maneira. Não precisa ser feito. Tá? Agora, quando você fala em produtividade naquele corner lá ali de cima, naquele canto lá, eu quero gente e eu preciso da presença do usuário junto, eu tenho que pensar como que eu vou aumentar a produtividade desses fulanos. Tá? E aí eu entro um pouco na questão que o professor José comentou, assim, que quando você pensa em saúde, a gente o tempo inteiro está falando em como aumentar a produtividade do médico. Tá? E num primeiro momento, eu vou fazer aqui a minha visão, eu não sou especialista em saúde, mas a minha visão como cientista de serviço do processo, que a gente passou e está passando em medicina, que a gente saiu uma situação em que a gente tinha uma baixa provisão de serviços de médico para a população. Então eu conseguia fazer isso com poucos médicos, e eu tinha uma formação que pegava uma elite de estudantes e transformava nesses médicos. No instante que eu tive que massificar essa produção de atendimento por médico, eu não tinha mais essa elite. A elite é limitada, não tem jeito. Então eu comecei a partir do modelo que assim, eu tenho alunos, eu dou a formação básica, eles são bons, mas eles não é aquele cara, não é o Dr. House. Não dá para ter 2 milhões de Dr. House. Não tem jeito. Então o que eu faço? Eu dou muito eu pego esse médico e coloco exames, coloco processos, coloco uma série de ajudas tecnológicas para que essa pessoa, mesmo não sendo o Dr. House, seja capaz de fazer um atendimento eficiente de dia a dia. Tá? Isso eu transformo ele num super médico nesse dia. Eu dou poderes especiais que ele não tinha, que o médico anterior não tinha. Não precisava. No certo tipo, não precisava. Mas ele tinha uma capacidade de experiência, tinha uma coisa de experiência, de formação que permitia a ele fazer um bom diagnóstico, mesmo sem tendo 30 exames. Se esse é o melhor caminho, eu não sei, mas foi isso que a gente fez. A gente transformou os médicos em super médicos para atender uma necessidade de entrega de massa. E isso a gente vê desde sei lá, desde a levar dispositivos, por exemplo, e levar informação para outros para os atendentes, para as pessoas que fazem o contato. Tá? Hoje, a pessoa que atende você num hotel tem muito mais informação de você do que tinha antes. E isso é bom. Ela pode te ajudar melhor. Isso é o que eu chamo pesquisa na questão de criar super-humanos, nesse sentido.
tá? De aumentar as habilidades, mas no sentido meio de McLuhan aí. Em relação à saúde pública, eu acho que o professor José levantou, eu acho que a parte do desafio desses grandes sistemas que estão enfrentando essa expansão gigante e uma dificuldade de atendê-la no modelo tradicional é realmente fazer uma reengenharia desses sistemas. E no caso de saúde, uma coisa importante que a gente está começando a ver de maneira mais interessante é a questão de focar menos na cura e mais na prevenção. Agora, aí a gente realmente tem que entender gente. E tem que ter bons modelos de gente. Porque convencer as pessoas de que a gordura da picanha não é boa para a saúde deles é difícil. Tá? Mas, de novo, eu preciso sair dos modelos simplistas que eu tenho hoje. Foram momentos gloriosos ontem no Dia das Mães. Exatamente. Comida faz parte do nosso encontro social. Como é que eu mudo isso? Tá? E aí existe, inclusive, todo um pessoal que trabalha em entender os mecanismos de persuasão e de convencimento. Tá? Mas hoje, para fazer essa mudança de estrutura dentro da saúde, de passar de ser, e não só pública, privada. Eu vi um caso de uma seguradora nos Estados Unidos que está dizendo como é que eu posso fazer os meus clientes, tá? Comprarem os remédios que o médico mandou eles comprarem. Sabe qual é o índice nos Estados Unidos de não aviamento de receitas? É 30%. O cara vai no médico. E para a seguradora isso não é bom, porque significa que provavelmente esse fulano não curou o que tinha. Sabe, precisava de antibiótico, não tomou e ali a pouco aparece lá no hospital. Tá? Muito bem. Como é que a gente trabalha para que esse processo seja para que os impedimentos para que essa pessoa termine o processo de cura sejam afetados? E é interessante que uma das coisas que passou no processo foi que você tinha que separar o papel da pessoa que você conversa numa seguradora sobre contas com a pessoa que dá conselho médico. Conselho, tipo uma enfermeira. Não pode ser a mesma pessoa que te diz não porque teu seguro não cobre, vai ser a mesma pessoa que vai chegar e dizer não, você devia de comer menos gordura. Não faz sentido. Mas era assim que é feito e ainda é feito assim em muitos lugares. Tá? Isso é uma reengenharia simples? Mas é uma reengenharia que a gente já não fez. Tá bom? Em relação ao Ocearo, o Ocearo é um programa de desenvolvimento de software que tem que ser feito junto com escolas de computação. Tá? Sendo bem franco, a maior dificuldade para uma empresa privada trabalhar com a universidade em todos os lugares do mundo é a questão de propriedade intelectual. Patentes, software e papers geralmente não é problema. Copyright, mas patentes e software. E uma das maneiras que a gente encontrou na IBM Research de lidar com isso foi em algumas áreas que são consideradas críticas. Com algumas universidades a gente fez parcerias, mas basicamente com o departamento de computação, de criar um corpo de software livre, grande, mas junto com essa universidade. A gente trabalha a universidade e pesquisadores específicos. Tá? Tem todo um processo que a gente tem para considerar em termos de prioridades, porque isso envolve a alocação de nossos recursos para desenvolver software, mas é uma maneira de lidar construtivamente com a questão de propriedade intelectual. Tá? Que aqui no Brasil ainda a gente já está nesse diálogo, nos Estados Unidos esse diálogo já é bem complicado com todas as empresas. E assim, quando você chega e diz, muito bem, tudo que for criado nessa parceria vai ser software livre e vai ter a patente aberta. Tá? Mas isso são áreas que a IBM, é óbvio, em funções de necessidade de negócio, considera áreas em que ela deve atuar dessa maneira. Não são em todas as áreas. Então, em relação a projetos específicos, realmente teria que estudar, porque envolve a estratégia geral da empresa em termos de mercado. Tá bom? Bom, se não houver mais questões aqui, acho que me resta agradecer ao Cláudio. Eu acho que a gente aqui abre novamente com essa palestra
tão boa para novos temas que a gente deveria abordar aqui nos nossos seminários, entre os quais eu destaco exatamente isso que você mencionou agora, a questão da propriedade intelectual. Eu acho que é algo que tem que entrar na nossa agenda de seminários, que a gente espera poder tratar brevemente aqui. Muito obrigada, Cláudio, a você e a todos que estão aqui. E só antes de encerrar, eu quero anunciar o nosso próximo seminário, que acontece na próxima semana, dia 21 de maio, em que nós teremos um dos membros do Observatório, que é o Demétrio Toledo, que está aqui presente, apresentando uma parte do trabalho dele de doutorado. Ele vai falar sobre catch-up nos setores aeronáuticos do Brasil, da Índia e da China em perspectiva comparada. Então, convido todos a estarem conosco novamente na próxima segunda-feira, às 11 horas, para acompanhar essa discussão. Muito obrigada. Obrigado a todos.